Olá, esse é mais um Etic Talks, um videocast, podcast do Etic, o Centro de Inovação e Transição Energética da Universidade de São Paulo, uma parceria entre a Escola Politécnica da USP, a Fundação Vasolini e a Cosan. Nessa série, a gente está discutindo os 21 anos do novo modelo do setor elétrico. Bem, para quem está acompanhando a série, se acostumou a eu apresentar o entrevistado falando. Há 21 anos ele estava na direção de uma agência, ele estava presidindo uma empresa, ele estava no governo, ele estava elaborando os leilões de contratação de energia. A minha entrevistada, há 21 anos, estava no ensino médio no Colégio Batista, em Belo Horizonte. Eu acho que ela nem sonhava um dia que ela ia trabalhar no setor de energia, nem na indústria solar, e nem que ela fosse uma liderança da geração distribuída solar. Quem ouviu os episódios dessa série, se deparou com termos como a curva do pato, a rampa e o efeito da geração distribuída na operação do sistema, inclusive no relatório do diagnóstico do Operador Nacional do Sistema do apagão de agosto de 2023. O tema do curtailment da GD Solar voltou a aparecer em outro relatório do Operador Nacional do Sistema e colocou uma dúvida: a GD Solar continuará crescendo ou poderemos adotar caminho de outros países? Mas calma aí. Para a gente discutir com a Bárbara Rubin, que é presidente da consultoria Bright e atende a grandes empresas no setor de GD Solar, a Bárbara foi uma das lideranças, e é uma das lideranças do setor solar. Ela esteve na campanha da hashtag Taxar Sol, ela esteve na discussão da 14300 e quem acompanha as reuniões da ANEEL vê ela defendendo o setor. Antes de começar com aquelas perguntas, e aí, o que você acha do relatório do ONS sobre curtailment? Curtailment tem que participar? Aliás, GD tem que participar de curtailment? Antes disso, eu queria que ela explicasse uma história que é pública, foi escrita no Valor Econômico, no perfil dela, sobre a hashtag Taxar o Sol. Naquele momento que a hashtag foi criada, em 2019, a GD Solar tinha 1 giga de capacidade instalada. Hoje, nós estamos falando de quase 40 giga. O crescimento exponencial, que quem olha os dados da consultoria britânica Amber, vê que o crescimento brasileiro nos últimos 6 anos é chinês na GD Solar. E isso está no centro das discussões que mostram que o modelo ele desatualizou. E uma das coisas que desatualizaram foi o avanço da tecnologia da geração descentralizada. Bárbara, obrigado pela sua presença. Eu queria que você me explicasse onde você estava lá no churrasco de família, você pegou uma cartolina, colocou uma hashtag Taxar o Sol. Eu queria que você explicasse essa história, por favor. Boa, Rockman. Primeiro, agradecer o convite para estar aqui. É sempre um prazer conversar com você sobre os temas tão importantes do nosso setor. E um dos temas mais importantes, acho, dessa discussão toda que a gente está, né, não só falando do novo modelo, mas também da reforma do setor elétrico e todos esses temas que têm enchido as manchetes setoriais aí nos últimos dias, é de fato a geração distribuída. Acho que para a gente conseguir chegar onde a geração distribuída chegou hoje, né, nesses mais de 40 gigas de capacidade instalada que você mencionou, a gente precisou, durante muitos anos e de forma muito recorrente, ter uma postura muito ativa enquanto setor para garantir que a gente tivesse boas regras e para conservar as boas regras que já haviam sido estabelecidas pelo governo para a GD. Um desses momentos, né, acho que o primeiro momento em que a gente teve uma luta grande nesse sentido foi em 2015, quando a GD estava muito longe de pensar em ter 1 giga de capacidade instalada, no primeiro grande processo de revisão da Resolução Normativa 482, que trouxe o sistema de compensação pela ANEEL. E o outro grande momento, sem dúvida alguma, foi ali em 2018, final de 2018, começo de 2019, quando a agência começou outro processo de revisão da 482, e aí falou realmente, trouxe, né, de maneira muito forte publicamente a possibilidade do consumidor que gera a própria energia
deixar de compensar praticamente todas as componentes tarifárias, então todas as componentes que a gente tem dentro da nossa tarifa, e só ser capaz de compensar com a sua geração própria uma componente que representa os custos de geração per se, né? Os custos de geração especificamente do nosso sistema, que é a componente energia. Para quem acompanhou essa discussão na época, essa era a alternativa número 5. E ela representaria, de fato, um retrocesso muito grande, um freio muito grande no crescimento da geração distribuída. Então, a gente estava, enquanto setor, se mobilizando e buscando meios de trazer sensibilidade para essa discussão, de trazer publicidade, de chamar a sociedade para entender a gravidade do que estava sendo discutido de maneira tão distante, né, dos olhos do público. E essa oportunidade veio quando a gente teve uma manifestação do então presidente da República, o Jair Bolsonaro, dizendo que ele ia aproveitar e levar a energia solar para os prédios públicos como uma forma de economizar. Ele fez um tweet sobre isso na época, e a gente viu, né, assim, o setor de geração distribuída tem vários grupos de WhatsApp em que a gente consegue se comunicar, em que existe aí essa interação entre as mais de 20 mil empresas, sobretudo microempresas, microempreendedores que atuam no segmento, e esse tweet chamou muito a nossa atenção, e rapidamente a gente começou, dentro de um desses grupos, a discutir como é que a gente poderia responder esse tweet para chamar a atenção do presidente para uma discussão que estava acontecendo, né, no governo federal e que poderia inviabilizar a geração distribuída, a viabilidade da geração distribuída, não só para os prédios públicos, mas para todos os brasileiros. E aí a gente começou a discutir várias possibilidades de criar uma hashtag para a gente conseguir traquear, né, digamos assim, rastrear os tweets que fossem feitos pelo próprio setor sobre esse tema. Então vieram vários assuntos sobre isso. Só que se tem uma coisa que eu aprendi durante os meus 12 anos aí de ativismo, é de fato que quando a gente olha para a hashtag, ela tem que ser capaz de transmitir uma mensagem clara. A mensagem tem que ser capaz de ser compreendida, né, unicamente por aquela hashtag, então você não vai ter espaço para explicar isso de outras maneiras. E aí foi assim que eu, partindo de algumas sugestões que estavam no grupo, eu falei: "Cara, vamos usar uma hashtag taxar o sol não", que com alguma licença poética representa bem o que a gente não quer que aconteça. E aí, acho que também muito inspirada aí por essa minha experiência no ativismo, eu estava num churrasco com a minha família, era domingo, se eu não me engano, e eu peguei uma folha sulfite que eu tinha em casa, peguei um canetão, escrevi a hashtag taxar o sol não, postei nas minhas redes sociais, com um texto falando aí contra essa iniciativa da ANEEL, né, da agência. E, para minha surpresa, muitas pessoas, muitos integradores, muitos consumidores, prosumidores já começaram a fazer a mesma coisa, né? Pegar um cartaz, escrever a hashtag no cartaz e tirar uma foto segurando o cartaz e colocar nas suas redes sociais. E isso ganhou um momento muito forte, e a gente conseguiu, de fato, fazer com que essa hashtag, tudo que ela representava, chegasse na boca do presidente, né? E culminasse com a declaração dele em janeiro de 2020, de que ninguém ia taxar o sol no governo dele, que foi uma virada muito importante para a nossa campanha e para a nossa mobilização. Quando a Bárbara fala ativismo, é porque ela ficou 12 anos no Greenpeace, por isso que ela fala que ela usou o passado dela de ativista no Greenpeace para fazer isso. Lembrando que a decisão e o tweet do presidente dizendo que não haveria taxar o sol emparedou a agência reguladora, que deixou de regular um tema. Esse tema acabou indo para o Congresso e se transformou em 2022 na Lei 14.300. Então, essa mobilização dela acabou emparedando a agência reguladora, o tema foi para o Congresso e a lei, na verdade, ela fez todo o arcabouço, colocou pétreos os subsídios sobre a GD Solar. Subsídios esses, dona Bárbara Rubim, que estão em discussão agora em várias medidas provisórias. Se você olha as emendas da medida provisória 1.300, olha as emendas da medida provisória 1.304, inclusive da 1.307, a gente olha que tem parlamentares que estão defendendo a extensão dos subsídios e tem parlamentares que estão defendendo o lado oposto. Tem parlamentares que estão querendo colocar
a GD no curtailment e tem parlamentares que estão querendo proteger a GD do curtailment. Ou seja, esse é o assunto do momento. Bárbara, GD deve ou não entrar no curtailment? A resposta uníssona, Rockman, não deve entrar no curtailment. Primeiro porque a gente não tem viabilidade legal, né, para colocar a GD no curtailment, vale Por que lembrar. não há viabilidade legal, Bárbara? Por que não há viabilidade legal? Alguns elementos, né, configuram essa inviabilidade. O primeiro deles é que a gente tem uma lei federal que estabelece o direito do consumidor de gerar a própria energia e fazer uso da rede e do sistema de distribuição para injetar sua energia na rede. Então, isso por si só já afastaria da ANEEL, por exemplo, a possibilidade de, via uma atuação regulatória da agência, inserir a GD no curtailment. Esse entendimento, Rockman, ele foi inclusive recentemente corroborado por um dos diretores da ANEEL, o diretor Fernando Mosna, que numa entrevista que saiu no Valor Econômico também, ele falou sobre a impossibilidade da agência passar por cima de uma lei federal para, por meio de uma regulação, né, o tema está sendo discutido na agência sob a relatoria da diretora Agnes, inserir a GD dentro do tema do curtailment. Então, acho que esse é o primeiro ponto, né? Qualquer discussão ou qualquer pretensão de colocar a geração distribuída dentro do curtailment precisaria necessariamente passar por uma alteração da Lei 14.300. E aí eu acho que isso já é um tema muito importante. O segundo motivo pelo qual a geração distribuída não pode, da maneira como o setor é hoje desenhado, participar do curtailment, é porque, por conceito, a geração distribuída ela não é geração, ela é carga. Então, a geração, as premissas e a função de como é conectar uma geração distribuída, seja um sistema de 3 quilowatts, como o que eu tenho no telhado aqui da minha casa, seja uma usina de 5 megas, como a gente tem, por exemplo, no norte de Minas Gerais, todos esses empreendimentos, eles são conectados à rede a partir de uma unidade consumidora. Eles firmam um contrato com o sistema de distribuição e com as distribuidoras, que é um contrato de uso do sistema de distribuição, o CUSD, na qualidade de uma unidade consumidora e não de uma unidade geradora. Então, se a gente fala da maneira como os contratos são desenhados hoje, né, e que a gente tem a sistemática de ver a micro e mini geração distribuída novamente, não como uma geração, mas como um consumidor que agregou medidas de eficiência energética à sua unidade, inserir a GD no curtailment seria, em última instância, dizer que a gente está cortando a carga do nosso sistema, a gente está cortando uma unidade consumidora do sistema. Então, para a gente conseguir colocar a geração distribuída, né, se quiser, né, prosseguir nisso, dentro dessa discussão, a gente teria que alterar toda a funcionalidade e também a forma como a GD é vista, a forma como a Lei 14.300 assegura ao consumidor o direito de uso do sistema de distribuição e a forma realmente como os contratos com a distribuidora são firmados. E aí, obviamente, né, vale lembrar, se a gente está falando de contrato, se a gente está falando de lei, a gente está falando de uma discussão que feriria absurdamente o que a gente tem de segurança jurídica dentro do nosso país. Me fala uma coisa, Bárbara, quando eu leio, qual é a sua leitura do relatório do Operador Nacional sobre o curtailment? Se você lê o relatório, que eu acho que é eu não lembro se é do final de maio ou junho, ele está falando o seguinte: eu estou ficando cada vez com mais inflexibilidade. Quem ouviu o Ethic Talks com o Edivaldo, ele tem aquela imagem do piloto do avião, o manche está ficando cada vez mais limitado, ele não está conseguindo mexer. Então, o Operador Nacional do Sistema está com cada vez mais pouca energia despachável, está com cada vez mais energia não despachável nas mãos. Ou seja, ele está com cada vez menos flexibilidade. Ali no relatório do curtailment, ele está falando o seguinte, ó, a geração distribuída solar, ela cresceu de 1 giga para 2019 para agora 40, e ela vai crescer mais, ela pode chegar a 70 até no final da década. O que ele está falando é o seguinte: se a gente mantiver isso, o corte e como a geração distribuída ela não entra no corte de geração renovável, eu vou ter de fazer cortes sobre solares centralizadas eólicas, talvez numa proporção maior do que está hoje. Eu queria primeiro, eu vou fazer uma outra pergunta um pouquinho mais complexa depois, mas antes, qual que é a tua leitura?
Porque ele coloca que a interpretação que não está lá, mas que é minha, quando ele fala isso, é o seguinte: a gente precisa discutir o crescimento futuro do GD solar. Alguns países do mundo, você bem sabe disso, a Austrália suspenderam a instalação de painéis fotovoltaicos por conta desse crescimento e do impacto da operação. Quando eu leio um relatório desse, a minha pergunta que fica assim: o Brasil vai suspender também a instalação de painéis fotovoltaicos? Como é que você enxerga isso? Eu acho que o relatório do ONS, Rockman, assim, reconhecendo todo o trabalho técnico que foi feito, ele é um relatório que ele parte de um lugar muito enviesado sobre a manutenção do status quo, né, e chama muita atenção como dentro do relatório que foi feito e para discutir um tema tão importante como esse, eh, a gente foi deixado completamente de fora, por exemplo, qualquer fala sobre um redesenho do sistema, sobre o papel estratégico que o armazenamento de energia e as baterias podem ter, e quais outros critérios que a gente poderia utilizar, para conseguir, de fato, lidar com essa situação, do curtailment, que é uma situação que envolve muito mais também, né, uma necessidade de adequação e modernização da nossa infraestrutura e da forma como o nosso modelo opera de fato, do que uma questão de um excesso de geração que está sendo agravado ou não, por medidas de geração distribuída. E aí, de novo, acho que a primeira provocação que eu quero colocar aqui é: vamos lembrar que a forma como a geração distribuída foi concebida, enxergada e regulada, novamente, ela é uma medida de eficiência energética junto à carga. Num cenário ideal, né, e vamos extrapolar para qualquer coisa que não seja geração distribuída, né, para uma coisa que não é um sistema. Se o consumidor estivesse adotando, se a gente tivesse um volume gigantesco de consumidores adotando por sua conta e risco medidas de eficiência energética para reduzir bruscamente o seu consumo, que poderiam ser, por exemplo, cada consumidor colocando o seu próprio sistema de armazenamento para modular o seu consumo de uma forma diferente do que a gente tem hoje. Igualmente, o operador nacional do sistema não teria qualquer controle sobre essas medidas e sobre essa carga. Então, o nosso sistema, ele já foi, desenvolvido e ele cresceu de uma forma, né, que pressupõe que a maior parte do que a gente tem de carga, por exemplo, dentro do SIM, ela opera sem uma supervisão direta do ONS. E a ausência dessa supervisão direta do ONS na maior parte do que a gente tem de carga do SIM nunca impediu ou nunca foi usada como argumento para impedir a manutenção da confiabilidade do sistema. Então, acho que esse é um ponto super importante. O que a gente percebe é o sentimento que fica é que muitas vezes no relatório se atribuiu à micro e mini geração distribuída um papel desproporcional dentro do agravamento das restrições energéticas que a gente tem. Então, de fato, a leitura do relatório leva a entender que grande parte do problema que a gente tem de curtailment no país se deveu a um crescimento muito grande da micro e mini geração distribuída. Mas, de novo, a micro e mini geração distribuída ela atua junto com o agente, né, que é o consumidor, ela atua junto à carga, com uma carga que nunca foi supervisionada e operada pelo ONS, e até então isso nunca foi um problema. E a gente sabe que existe um impacto muito grande né, e que independe da geração distribuída, que é o fato da gente ter a instalação dessas usinas de geração centralizada em pontos já congestionados da rede de transmissão. E isso, por exemplo, é completamente negligenciado dentro do relatório do ONS sobre o impacto que tem na situação atual de curtailment. Então, tem uma frase, né, que ela fala que muitas vezes a gente tem que escolher entre o que é certo e o que é fácil. E me parece que hoje é fácil, dentro do setor elétrico, culpar a micro e mini geração distribuída pelos problemas do setor. E isso tem impedido a gente de fazer as discussões que são certas. A gente vai discutir suspensão de painel fotovoltaico? Essa é a discussão que você acha que a gente vai ver nesses próximos meses? Eu acho que a gente vai ver uma discussão, sim, acho que essa discussão vai acontecer. Por mais que eu não, como eu já coloquei, eu não acredite na viabilidade dela ser implementada da forma como a gente tem hoje,
o que a gente tem tido de direcionamento, infelizmente, seja por esse relatório do ONS, seja por um relatório que gera mais estranheza ainda, né, do Ministério da Fazenda se manifestando também sobre o tema do impacto da micro e mini geração distribuída, num tema que parece avesso à própria competência e à própria expertise do Ministério. Sim, o entendimento é que essa discussão ela vai acontecer. E aí, Rockman, só um ponto que corrobora essa estranheza, né, esse gosto amargo que o relatório do ONS deixa na boca, né, digamos assim, do setor de micro e mini geração distribuída, é a própria proposta de que o corte ele não seja físico, né, ele seja contábil. Ou seja, se a gente tem um problema, uma restrição física de escoamento de energia, né, a partir do momento em que a gente fala que parte dessa solução é fazer um corte contábil do excedente, do crédito de um consumidor, a gente está dizendo que, na verdade, a gente não quer endereçar o problema da restrição física da operação. Ou, na verdade, a leitura pode ser diferente. Ela diz o seguinte: eu vou fazer um corte contábil porque o meu sistema de preço aderente à realidade de operação do sistema vai demorar. Porque você Então, mas estava falando. Hã? e aí essa é a discussão certa ou a discussão fácil? Você estava falando assim, essa discussão fácil ou a discussão certa? Você estava falando, a gente não está discutindo redesenho, a gente não está discutindo armazenamento. Você esteve há alguns meses na Alemanha, por exemplo, e você foi à Alemanha por quê? Porque a Alemanha é um país que não tem o sol que o Brasil tem, ele teve um crescimento exponencial da GD solar. Lá no final dos anos 2000, o governo Angela Merkel foi uma política aí do governo alemão de subsidiar a GD Solar cresceu muito. A Alemanha, acho que em 10 anos, chegou a 20 giga. Mais uma vez, a Alemanha não tem o sol que o Brasil tem. Chegou a 20 giga, foi um exemplo de crescimento da GD. Hoje mudaram os subsídios, é uma outra coisa. Mas você foi lá ver como que é. O sistema europeu é bem diferente do brasileiro. Vamos lá, deixa eu te fazer uma pergunta aí. Questão de sistema de informação. Quem viu o TikToks, por exemplo, Bárbara, aqui, por exemplo, com o Eric, viu a importância de um sistema de preço que dê sinais de preço e que fale o seguinte, ó, você precisa contratar hoje mais coisa do que energia. Você contrata flexibilidade, potência e energia. Como é que é essa importância do sistema de preço? Porque se eu tenho uma fonte muito subsidiada, eu mascaro essa questão do preço. Então, como que a gente vai fazer armazenamento sem sinal de preço aderente à realidade do sistema? Queria que você falasse isso, porque isso eu acho que está dentro da tua questão. A gente quer uma resposta fácil ou uma resposta certa, por favor. Perfeito, Rockman. Eu vou fazer só um parênteses, até para comentar que, para mim, uma das alterações mais importantes propostas pela MP 1300 e mais críticas, e que eu tenho visto pouco, né, ser discutida, eu sinto que a MP 1300 ela ficou meio que envolta, ela ficou encoberta por 4 grandes temas, né? Tarifa social de energia elétrica, as alterações para a autoprodução de energia, o fim do desconto no fio para o consumidor de incentivada e a abertura de mercado. Mas tem uma proposta extremamente importante e relevante, que é a questão de, até julho de 2026, a gente ter a segregação contábil, né, do que é, e de faturamento, do que é fio e energia, e a gente ter também a possibilidade de um sistema tarifário que seja horário, que seja locacional, que considere qualidade de atendimento da distribuidora em cada ponto para a rede, que considere a sazonalidade, por exemplo, das fontes. Então, essa proposta da medida provisória, para mim, ela é uma proposta, uma das mais importantes trazidas dentro da medida, porque ela, de fato, fala da gente retomar uma discussão que a ANEEL iniciou ou começou de uma maneira um pouco mais estruturada em 2018, na consulta pública que foi aberta na época, que também era de relatoria do LIMP, e depois o tema ficou completamente parado, e talvez permitir que a gente faça a construção de um sistema tarifário mais moderno, que dê um sinal de preço um pouco mais adequado e que compreenda melhor também o crescimento não só dos recursos energéticos distribuídos, mas também de um consumidor que está cada vez mais protagonista e cada vez mais ativo no setor. Porque me fala uma coisa, quando você foi para a Alemanha fazer essa visita para entender o sistema de armazenamento, você viu como o preço lá, ele é um gatilho para o sujeito colocar armazenamento, certo?
Perfeito. Tanto a gente tem, nessa visita que eu fui tanto na Alemanha quanto eu fui na Inglaterra também, né, e a Inglaterra também é um dos países referência aí, porque a gente está falando de um país que tem um mercado aberto, desde 98, né, uma abertura de mercado aí já desde 98. E trabalha com um sinal de preço muito forte nos 2 locais. Agora, na Alemanha, Rockman, além da gente ter essa questão do gatilho do preço, e da mudança dos incentivos para a geração distribuída, tem um ponto, né, que foi virou até quase que uma piada assim dentro do nosso grupo de missão, porque quando a gente estava em reunião com a agência reguladora de lá, exatamente para entender melhor essa transformação que eles estavam passando e esses desafios, e quando eles comentaram das alterações que foram implementadas para a geração própria de energia, exatamente por causa também dos desafios do crescimento. E vale lembrar para quem está ouvindo a gente que na Alemanha a gente tinha um sistema de feed-in tariff, né? Então, o consumidor de geração distribuída, ele injetava energia na rede e ele era remunerado pela energia que ele injetava na rede. A gente tinha até modelos de consumidores que planejavam uma aposentadoria, porque eles instalavam o sistema, sabiam que iam injetar na rede e iam receber, entre aspas, aí um cheque todo mês. É um modelo muito diferente do Brasil, em que a gente não é remunerado pelo que a gente injeta na rede, a gente é compensado com as componentes tarifárias aí adequadas dentro da nossa própria conta. Então, o consumidor ele nunca vai conseguir uma remuneração, digamos assim, per se desse quilowatt-hora. E a Alemanha, ela mudou o sistema depois, então deixou de ser um feed-in tariff fixo e passou a ser quase que uma tarifa target, né? Então tinha um preço base, vamos supor aí para tentar trazer isso para nossa realidade, que era um PLD, que era um preço de referência da energia, e aí o consumidor que injeta energia na rede, se ele não conseguisse ter uma remuneração dentro aí do que fosse o delta, que batesse esse target de megawatt-hora, digamos assim, estabelecido pelo governo, o governo pagava a diferença. Ou seja, continuou sendo um sistema muito subsidiado até mais ou menos 2015, que foi quando a gente teve uma mudança. Mas o caso que eu fui te contar, que foi um caso mais que virou quase que um jocoso, foi porque quando o regulador estava contando para a gente lá das alterações, eu virei e perguntei, né? Porque ele falou, obviamente, das necessidades de corte e por causa do excesso de geração. Eu falei, mas essas alterações, elas vão impactar, como é que elas impactaram o consumidor que já gera a própria energia? E ele olhou para minha cara e ele literalmente deu uma risada e falou, obviamente elas não impactam, a gente respeita o passado. E aí, né, e a gente falou, bem, quem dera no Brasil fosse assim, né? Então, acho que só para a gente entender também a maturidade da discussão nos dois países. Mas o que mais me interessou de tudo que eu vi lá fora, e que eu acho que faz parte de uma discussão que a gente precisa ter, por exemplo, e que o relatório do ONS também não toca nesse assunto e poderia tocar, foi de fato o avanço desses países em promover a resposta de demanda. Então, na Inglaterra, por exemplo, a gente tem a tarifa half hourly. Então, a tarifa não é horária, né? A tarifa é de 30 em 30 minutos. E o preço. E lá existe um mecanismo muito forte de resposta de demanda. Então, quando o governo, por exemplo, a distribuidora, né, os DSOs, eles identificam que em algum ponto a gente vai ter um excesso de geração, algumas comercializadoras elas mandam uma mensagem para o consumidor falando assim: olha, Rockman, se você de meio-dia a 2 da tarde, você pode consumir energia de graça. Ou de meio-dia a 2 da tarde, você vai consumir energia com 50% de desconto. E isso estimula o consumo, de fato, e esse consumo faz com que os cortes praticados nas geradoras seja muito menor do que eles seriam se a gente não conseguisse ter uma resposta rápida de carga. E a questão é dar esse incentivo, esse sinal de preço lá para essa resposta de demanda para o consumidor sai muito mais barato para o governo do que simplesmente indenizar as geradoras pelo corte que elas sofreriam por causa também de um curtailment lá. Então, acho que o mundo está cheio de exemplos de como é que a gente pode tratar e resolver a questão do curtailment de uma maneira, eu diria, mais integrada e mais eficiente.
né? Vide, por exemplo, a Califórnia, que tem mais de 7 gigas de bateria que está integrada à operação do sistema, né? Ajudando não só, por exemplo, a tratar questões de curtailment, mas ajudando a tratar um outro grande problema que a gente começa a ver nas redes de distribuição, que é o tema de sobrefrequência e sobretensão. Então, a gente tem a bateria hoje no nosso sistema, ela é como se fosse um canivete suíço, né? Ela tem inúmeras aplicações, e a partir do momento em que o operador nacional do sistema, ele abre mão, pelo menos dentro de um relatório que é feito, de se valer de uma possibilidade de um canivete suíço que endereça não só um, mas vários problemas do sistema, fica claro que infelizmente essa discussão pode não estar indo para o caminho certo. Porque a outra parte da discussão, Bárbara, se eu olho de lá de fora, assim, eu olho assim, pô, lógico, sinal de preço é importante, mas a questão dos subsídios também muito importante e a questão do legislativo importante. Porque como essas emendas estão sendo discutidas, esses subsídios podem ser estendidos ou podem ser aumentados, o que também cria um sinal artificial de preço, certo? Essa é uma Perfeito. questão que a gente tem uma jabuticaba nessa discussão, né? Isso também é outro fator de que pode deixar o armazenamento ele ficar deixado de lado, certo? Perfeito, Rockman. Eu acho que assim, a gente tem um problema grande de subsídios no setor, né? Se a gente acompanhar até aquele subsidiômetro da ANEEL, a gente vai ver que até a data de hoje a gente já acumulou 28 bilhões de reais em subsídio na conta, são 16,5% da tarifa em subsídios dentro do setor, e esse é um problema muito grande. Eu acho que a gente tem 2 pontos relevantes aqui para tratar, né? Assim, o primeiro é entender que o subsídio ou o incentivo, se ele é uma medida de política pública para estimular uma tecnologia ou para estimular um desenvolvimento, como a gente teve com a própria questão da geração distribuída, como a gente teve com o Proinfa, por exemplo, ele precisa ter um começo, um meio e um fim, e entender também que quais são os subsídios que a sociedade brasileira quer manter enquanto sociedade de fato e quais não fazem sentido. Quando a gente vê essas discussões de subsídio, é muito comum, né, também, infelizmente, a geração distribuída ser sempre apontada como a grande vilã dos subsídios ou como a grande vilã aí do Robin Hood às avessas e etc, né, e tantas outras coisas nesse sentido. Mas o que eu acho curioso é que se a gente for pensar de todos os subsídios que a gente tem hoje, olhando, né, para o que está dentro da nossa conta, se a gente pensa na geração distribuída, nas fontes incentivadas, na CCC, na tarifa social, no subsídio para irrigação que a gente tem, no subsídio para o carvão, por exemplo, para as distribuidoras de pequeno porte e assim por diante, o subsídio da geração distribuída é o único subsídio que de fato tem uma data para acabar, né? Ele tem uma data clara para acabar, porque Mas a vai gente tem. acabar mesmo ou não? Vai acabar mesmo ou não? Porque tem tanta emenda aí nas medidas provisórias que eu não tô tão assim, tão certo de que vai acabar. Eu tenho dúvidas aí. O futuro a Deus pertence, né? Mas, de fato, eu acho que é importante dizer que o setor, ele, quando a gente construiu a 14.300, foi um projeto de lei, né, o 5829, que ele foi construído a muitas mãos a partir de um esforço de um grupo de trabalho articulado pelo Ministério de Energia. Eu tive a oportunidade de ter um assento nesse grupo de trabalho, em que a gente trabalhou, de fato, para construir esse marco legal da maneira mais equilibrada que se entendeu possível, né? E foi o marco do consenso, é o que a gente gosta de dizer, lembrando que o consenso não é estar todo mundo satisfeito, né? Em geral, inclusive, o consenso envolve todo mundo estar um pouco insatisfeito. Oi. Não, eu queria te perguntar o seguinte: vocês já são competitivos sem subsídios? A gente está falando de subsídio hoje ao FIUB, né? A gente já está deixando de pagar o FIUB ano a ano, acho que esse é um ponto importante. Então, é por isso que eu ia dizer assim, a gente construiu um marco legal que estabelece, né, um direito adquirido para os projetos que têm esse direito até 2045, então a gente tem uma data clara para acabar, e para os novos projetos, então todos os projetos protocolados a partir de 8 de janeiro de 23, um phase-out gradativo do subsídio aí que a gente entende que é o único subsídio que existe de fato, que seria o não pagamento do FIUB, a componente da distribuição na tarifa, e isso a gente já está deixando de fazer. Então, desde que essa lei foi feita, acho que esse é um ponto importante, desde que isso foi aprovado, o setor
né, e eu posso falar pela Absolar, enquanto vice-presidente do conselho, a gente tem honrado o acordo que foi feito. Então a gente não protocolou, por exemplo, nenhuma emenda ou nenhum projeto que mude os marcos que foram colocados e que foram acordados nessa lei. Agora, o que o setor tem feito, sim, e acho que isso vai responder a sua pergunta, né, Rockman, assim, vocês são competitivos sem subsídios? Existe uma grande pergunta na mesa em aberto que tem que ser respondida pela ANEEL e infelizmente essa discussão não tem avançado, que é: quais são efetivamente os subsídios dados para a geração distribuída, que é a discussão do encontro de contas. Né? A gente sabe, novamente, que a geração distribuída ela traz benefícios para o sistema de distribuição, ela traz benefícios para o sistema de transmissão, ela traz benefícios para a redução de perdas e para a redução dos custos de geração. Né, a gente tem um estudo que foi feito pela Absolar que mostra que a gente teria tido um acionamento muito maior de bandeira vermelha patamar 2 nos últimos 5 anos se a gente não tivesse o crescimento da geração distribuída na matriz. Agora, o que de fato é custo imputado pela GD para o sistema e o que é benefício e como é que essa conta fica quando a gente olha para ela de uma maneira líquida, é uma pergunta que permanece sem resposta, não obstante ela já ter sido colocada há mais de 3 anos. Deixa eu te fazer uma pergunta sobre esse encontro de contas que você está falando e uma pergunta que não foi respondida. Se não me falha a memória, esse encontro de contas, que seria a precificação dos atributos da GD Solar, é uma Perfeito. discussão que veio da sanção da 14.300 e que impôs essa decisão ao Conselho Nacional de Política Energética, que deveria discutir essa questão da precificação. E esse encontro de contas, ele não é importante para você, GD Solar. Na verdade, ele é importante porque quem está acompanhando o TikToks aqui, ele sabe que atributos virou o substantivo mais importante do dicionário do setor de energia elétrica. Porque, só que quem discute atributos não discute só qualidades, discute benefícios e malefícios. Essa discussão ela é complexa, porque no fundo não estamos discutindo o encontro de contas da geração distribuída solar. Nós estamos discutindo atributos e malefícios de todas as fontes. Então, no fundo, o que está se discutindo aqui é o redesenho do setor, a incorporação de novos conceitos. Como é que está essa questão do encontro de contas, Bárbara? Porque isso tinha uma data, se não me falha a memória, na Lei 14.300, se não me falha a memória, 18 meses depois da sanção da lei, que acho que foi do 8 de janeiro. Então, a CNPE teria que discutir isso em junho de 2023. Ainda está em aberto. Como é que fica isso? Porque esse encontro de conta é fundamental para deslanchar uma reforma do setor. Perfeito, Rockman. Está em aberto. A Lei 14.300, ela trouxe dois estágios para esse encontro de contas. O primeiro era, ao CNPE, de fato, estabelecer as diretrizes para o encontro de contas. O CNPE tinha 6 meses para fazer esse estabelecimento de diretrizes, então seria até julho de 2022. E o estabelecimento de diretrizes foi feito em abril de 23. Então, o CNPE editou uma portaria estabelecendo as diretrizes que deveriam ser consideradas pela ANEEL. Não houve muita surpresa nessa portaria, Rockman. O CNPE basicamente copiou o que a gente já tinha trazido de diretriz dentro da 14.300, estabelecendo só duas grandes mudanças, né? Assim, a primeira era que, além da questão locacional, da questão de impacto na perda, na geração e na transmissão, que já estava na 14.300, estabeleceu também que a agência deveria considerar a sazonalidade das fontes e a diferença de impactos ou de atributos para a geração estar junto à carga ou estar remota, que faz todo sentido na minha visão. Então, publicada essa portaria pelo CNPE em abril de 23, passa a ser, né, responsabilidade da ANEEL, e essa sim tinha 18 meses da publicação da lei para concluir esse encontro de contas a partir das diretrizes. Entendendo, né, que seriam 12 meses a partir o CNPE tinha 6 meses, a ANEEL tinha 18, mas o trabalho da ANEEL começaria depois do CNPE, né? Então, na prática, seriam 12 meses da resolução do CNPE. Então, se a gente fosse seguir essa linha do tempo, em tese, a ANEEL deveria ter, até abril de 25, apresentado essa resposta a esse cálculo de atributos, o que não foi feito. Não temos notícia, não existe consulta pública, não existe
nenhuma evolução dessa discussão, pelo menos não de maneira pública, não de maneira que convide a sociedade sobre isso. Mas não é a primeira vez que isso acontece, né, Rockman? Eu acho que apesar do meu chapéu aqui ser muito geração distribuída, existe um ponto muito importante que eu acho que quando a gente fala de subsídios e quando a gente fala dessas transformações setoriais é também relevante destacar, que é o seguinte, eu acho que nenhuma fonte ou nenhuma associação que eu vejo hoje, né, assim, pelo menos não das renováveis, é contra que haja uma discussão e uma racionalização dos subsídios e dos incentivos que são dados para os seus modelos. Mas é como você colocou, a discussão dos atributos é muito importante. Quando a gente olha, por exemplo, para uma outra lei que veio antes da 14.300, né, eu falo que é prima, que é a Lei 14.120, que foi a que colocou um fim nas novas fontes incentivadas, né, estabelecendo a própria corrida do ouro para geração centralizada, essa lei também trouxe um prazo, né, que esse fica mais esquecido, eu acho, que o do encontro de contas. Ela trouxe 12 meses a partir da sua publicação para o executivo implementar mecanismos de consideração dos atributos ambientais das fontes, que seria o outro lado da balança, dado que essas fontes perderiam aí essa condição ou esse incentivo de serem incentivadas. E esses 12 meses da 14.120 já se passaram há 3 anos, né? E essa discussão também não avançou. Então, eu acho que é isso que gera o desequilíbrio, né? E talvez muito do que gere o esforço de cada associação de proteger sempre o seu reduto, né? E que eu falo assim, todo mundo reclama do subsídio, mas se você for olhar, quem está reclamando do subsídio teve 20 anos de benefício do subsídio. E aí hoje está reclamando que está todo mundo subsidiado demais, mas durante seus 20 anos ficou muito feliz ali dentro da sua própria piscina quentinha. Mas é porque a gente não tem o conforto de que o governo vai fazer uma discussão completa sobre isso. Causa um desconforto, então, uma preocupação, é isso? Causa um desconforto que a gente só olhe para um lado da balança, né? Então, que é isso, assim, vamos tirar todos os subsídios. Não, tudo bem, vamos tirar os subsídios, mas vamos valorar os atributos? Vamos olhar para os atributos? Ah, não, é muito complexo. Vamos fazer só o que é fácil. Me fala uma coisa, a gente está falando de regulação, a gente tem as agências reguladoras e a gente tem a fragilização das agências reguladoras. Mas um outro ponto da fragilização é que muitas vezes os agentes entraram com projetos de decretos legislativos contrapontos arbitrados pela agência. Por exemplo, na questão do fator locacional e em alguns postos a geração distribuída solar. Teve semana que a gente tinha 2 PDL contra a resolução da. Então, essa fragilização também não veio dos próprios agentes, Bárbara? Eu acho que ela foi uma resposta, Rockman, assim. Eu acho que existe uma questão antiga que não é nova, né? Assim, a gente, inclusive, tem sido muito vocal em apoiar a ANEEL nos pleitos dela e foi satisfatório, né, ver que houve uma recomposição, pelo menos parcial, do orçamento da agência que permitiu um retorno do seu funcionamento aí em bases mais normais. Mas o que se percebe de fato, né, e isso é dado, a ANEEL não acompanhou, e aí eu digo em termos de orçamento, em termos de quadro de funcionários, o crescimento do setor, né? Então, a gente tem uma agência que tem o mesmo número de funcionários ou de quadro de efetivos que a gente tinha quando o setor elétrico tinha 160 gigas de capacidade instalada, 170 gigas de capacidade instalada, por exemplo, e uma multiplicidade, aliás, uma inferioridade de números de agentes. Quando a gente teve esse crescimento e essa expansão do setor, obviamente a gente passa a demandar muito mais de uma agência reguladora, né? Seja a ANEEL, como a gente conhece, seja alguma outra instância dessa agência. A partir do momento em que essa demanda vem e a agência não consegue responder a ela, e aí quando eu digo ela não consegue responder, eu acho que existe tanto uma questão técnica, e não é técnico, não estou dizendo de uma incapacidade técnica da ANEEL, mas de uma incapacidade mesmo de, com recursos tão limitados, conseguir se aproximar à nova realidade do setor elétrico e traduzir essa aproximação à realidade em normas que ressoem e que façam sentido para os agentes.
mas também de uma incapacidade de corresponder às demandas do ponto de vista temporal. Vide, por exemplo, essa questão do encontro de contas, que está pendente há tanto tempo. Vide, por exemplo, Rockman, o próprio marco regulatório do armazenamento de energia, que está sendo discutido tem mais de 2 anos dentro da agência, a tarifa multipartes, que foi uma discussão que começou em 2018 e nunca avançou. Nada disso, eu quero acreditar, é uma falta de boa vontade da ANEEL em resolver os assuntos, é uma falta de capacidade de pessoal para lidar com a quantidade de assuntos que se coloca sobre ela. E aí, a partir do momento em que a agência não consegue entregar essas respostas de maneira tempestivas para o setor vai recorrer a quem possa. E muitas vezes quem pode é o Congresso Nacional. É óbvio que eu acho que isso pode acabar virando uma bola de neve, né? Então, acho que também pode se criar o hábito de se recorrer ao Congresso quando existe uma insatisfação com a decisão da agência. Mas é um ponto extremamente relevante aí que vai ser feito. E eu acho que no caso da geração distribuída, o que a gente percebe é que muito do porquê se recorre ao Congresso Nacional é porque existe uma dificuldade de, muitas vezes, se demonstrar para a agência as dificuldades que estão acontecendo no setor. E aí, por quê? Porque a gente está falando de um consumidor que, por regra, ele é hipossuficiente, e aqui eu não estou falando das grandes empresas que atuam em geração distribuída, né? Eu estou falando dos 98% de GD instalada, que são pequenos consumidores, é a Dona Maria e o seu Zé, que enfrentam abusos por parte das distribuidoras, e só que quem tem esses dados é a própria distribuidora, né? Então, muitas vezes a gente, por exemplo, apresenta uma reclamação na ouvidoria da ANEEL e a ouvidoria da ANEEL pede informação para a distribuidora. É como, né, o fazendeiro perguntando para a raposa se a raposa comeu a galinha. Então, assim, e falta um pouco essa sensibilidade local, eu diria, que a agência de fato não consegue, mas um parlamentar consegue, né? Um deputado consegue, porque a dificuldade está na cidade dele, está na base dele. Então, eu acho que a aproximação do Congresso, ela também vem muito por essa realidade, eu diria, que ela está mais na base. E isso não chega, infelizmente, no regulador muitas vezes. Lembrando-se que os serviços ancilares, eles ingressaram na agenda regulatória da Agência Nacional de Energia Elétrica antes da pandemia, tá? Eu acho que de 1999 era para ter sido regulado, aí veio a pandemia, essa coisa. Quando eu escuto você falando assim, pô, mas a infraestrutura física e de pessoal da agência é um problema. Ano passado, o Sandoval Feitosa escreveu uma carta dizendo que a agência, em 1997, ouvir a entrevista do Davi Zuberstein para o ITIC Talks, quando ela foi criada em 97, ela já foi criada com 30% a menos pessoal do que deveria ter sido. Só que em quase 30 anos, o setor de energia elétrica se transformou e ganhou esses 4 milhões de prosumidores, por exemplo, de GD solar. Então, é um novo setor. Então, a demanda é maior. Quando eu ouço a Bárbara falar isso, eu falo assim, como a gente tem um problema de autonomia financeira das agências que é sepulcral e que é estrutural e que existe há quase 30 anos, se eu ouço o que a Bárbara está falando, a gente vai ter esse problema cada vez maior, do sujeito pleiteando o Congresso, fazendo reclamações para o Congresso, usando outras prerrogativas, já que a gente não conserta a estrutura das agências. Perfeito. E aí, Rockman, como é que a gente acha que vai ficar esse tema quando o mercado abrir? Pior? Para quem claro, para quem esse consumidor que vai ser livre vai reclamar? A Deixa quem eu ele te vai fazer uma recorrer? pergunta. O que muda se a gente tiver, porque eu vejo lá nas tuas redes sociais, eu sempre falo, quem quer ficar bem informado, segue a Bárbara Rubim no Instagram. Ela põe tudo publicamente lá. Você fica vendo os perrengues, o que está fazendo, mobilização, logo tá tudo ali. Eu vejo que várias perguntas dos teus seguidores vai abrir uma. Você sempre fala, calma, é uma medida provisória 1.300, ela caduca. Se caducar, não vai abrir. Não é certeza que vai abrir. Mas abriu, Bárbara. Abriu. Não sei quando mais abre. O que vai mudar para vocês? Porque hoje vocês não conseguem vender o excedente. O que muda se abrir o mercado? O que muda para vocês da GD Solar? Hoje,
da forma como a abertura está desenhada hoje, o que muda é a gente passa a ter mais uma oferta para o consumidor para economizar energia. A gente não tem no desenho de abertura hoje ainda a possibilidade de venda de excedentes, a gente não tem uma obrigatoriedade, e isso vale dizer, né, Rockman, diferente do que foi feito, por exemplo, na Inglaterra, a abertura que tem sido desenhada no Brasil é uma abertura voluntária, né? Ou seja, a gente não vai obrigar os consumidores a irem para o Mercado Livre. Os consumidores poderão migrar para o Mercado Livre de energia. É diferente quando a gente tem um mercado em que grande parte dos consumidores, por exemplo, aliás, em que todos os consumidores estão efetivamente no Mercado Livre de energia. Então, na prática, o que eu costumo dizer é, a gente tem cada vez mais, do ponto de vista do consumidor, o setor elétrico, ele é um grande cardápio. Então, a gente começa com um setor que tinha um cardápio muito pequeno, né? Quando a gente olha para 20 anos atrás. Então, ele tinha basicamente uma opção de prato que ele podia comprar, que era um PF, que ele comprava da distribuidora de energia elétrica, e é isso que ele tinha de opção. Com o sistema de compensação de energia elétrica, a gente passa a ter mais uma opção nesse cardápio, que é esse consumidor gerar a própria energia e participar do SCE. Com a abertura de mercado, é mais uma opção que a gente está dando para esse consumidor. Então, é como se a gente aumentasse essas opções. Mas isso não significa, Rockman, e eu gosto de trazer esse exemplo, sob uma perspectiva da geração distribuída, que, assim, a gente vai ter um movimento em massa de migração dos consumidores. Eu, particularmente, não acredito que isso vai acontecer. Porque o mundo não me disse que isso acontece. Né? Quando a gente olha, por exemplo, eu sempre gosto de citar os exemplos, por exemplo, dos Estados Unidos. O mercado nos Estados Unidos abriu em 2003. Em 2013, né, ou seja, uma década depois da abertura, apenas 50% dos consumidores da baixa tensão tinham migrado. Quando a gente olha para a França, o mercado abriu em 2007. Demorou uma década para 20% dos consumidores da baixa tensão terem migrado. Né? A Inglaterra, o mercado abriu em 99. Só que lá, como eu disse, a abertura é diferente porque lá não existe mais mercado cativo, está todo mundo livre. Só que, para você ter uma ideia, até hoje, quando teve essa mudança de funcionamento do mercado, obviamente esses consumidores receberam um fornecedor default, né? Como se fosse uma default dada pelo governo. Até hoje, 2025, 60% dos consumidores de baixa tensão nunca mudaram de fornecedor. Né? Então, o único país que foge dessa regra, e olha como essa questão social é importante, é por isso que eu sempre faço esse esforço de tentar trazer a sociedade para as discussões do nosso setor, né? Porque eu sinto que a gente é como se fosse uma grande... Parece que isso aqui é um grande conselho em que a gente está deliberando a vida de todo mundo sem chamar as pessoas que estão sendo deliberadas ali para participar, e isso é absolutamente indignante, assim, para mim. Mas o único país em que esse movimento foi diferente foi o Japão, né? O mercado do Japão abriu em 2016, e em 2019 a gente já tinha 22%, ou seja, em 3 anos, 22% dos consumidores de baixa tensão no Mercado Livre. E por que isso aconteceu? Fukushima. Foi uma resposta da sociedade. Então, a sociedade responde, né? Assim, o consumidor responde à política pública se ele for chamado a participar. Só que a gente desenha uma abertura de mercado, a gente discute tarifa, a mudança tarifária que a gente está falando, né? Como se fosse uma coisa tão complexa, né? Assim, vamos falar de bateria, mas ela é muito mais complexa. Quando a ANEEL fez a análise da pesquisa da tarifa multipartes, a consulta pública da tarifa multipartes em 2018, a conclusão da agência era uníssona. Não conseguimos encontrar um modelo de tarifa multipartes que não fosse levar uma alta na conta de luz do consumidor. E estamos aqui de novo fazendo todas essas discussões, deixando o principal convidado da festa trancado do lado de fora. Me fala uma coisa, Bárbara. Como é que está o setor de geração distribuída solar? Nesse momento, ele é muito pulverizado e não tem um grande player ali que tem 10% do mercado, ao contrário de todos os outros elos da cadeia, e mesmo dentro da geração renovável, a MMGD é o setor que mais cresce, mas ela tem um desenho completamente diferente. Ninguém Perfeito. é pulverizado como a GD, mas a gente vai vendo um movimento de M&A gradual nos últimos anos, só que ele vai se acelerar, tem muita gente saindo, porque a festa está acabando. Como é que está esse desenho de mercado da MMGD?
Tá complexo. A gente viu já, a gente já teve uma redução, tá, Lucas? A gente teve uma pesquisa do ano passado, mostrava, se eu não me engano, que a gente tinha mais ou menos 25 a 30 mil empresas atuando no segmento de micro e mini geração distribuída, e obviamente, como você colocou, e para quem está ouvindo a gente está falando aqui de microempresas, de MEI, né? Então, muitos desses 25 a 30 mil são esse perfil de empreendedores. E nesse ano a estimativa é que esse número já caiu para mais ou menos aí uns 20 mil. Então a gente está tendo fechamento de muitas empresas e já está havendo uma consolidação. Né? Acho que, sobretudo no segmento aí do aluguel de usinas e das fazendas solares, a gente tem visto esse segmento acontecer de maneira mais expressiva. Por que isso, na minha leitura? Porque muita gente subestimou uma grande dificuldade nesse segmento, que é o CAC, o custo de aquisição do cliente. Né? Então, se eu vou alugar a minha usina, uma fraçãozinha dela, vamos tangibilizar isso para que a gente está ouvindo a gente. Se a gente tem uma usina de 1 mega, eu preciso ter mais ou menos 20 comércios alugando essa usina. Né? Se a gente fosse trazer família, você precisaria ter umas 60 famílias alugando essa usina. Então, coloca isso numa escala de centenas de megas ou até de gigas, né? Assim, isso começa a virar um custo, o custo de aquisição desse cliente começa a crescer e, em geral, isso foi subestimado por grande... Você está no mudo. Por isso que as telefônicas, por isso que as distribuidoras de combustíveis, por isso que esse pessoal que já tem um monte de gente começou a olhar GD, é isso? Exato, o canal é o mais importante, né? Eu falo até como consultora, eu sempre falei com os meus clientes, assim, eu falei, gente, dinheiro se arranja, né? Assim, dinheiro não muitas vezes um segmento de infraestrutura grande, né? Quando a gente fala de centralizada, quem tem o dinheiro tem tudo. Né? Num segmento pulverizado de geração distribuída de varejo, quem tem o canal tem tudo. E aí é por isso que essas grandes empresas, sem dúvida alguma, se destacaram e entraram e viram essa oportunidade. Então, como muitas empresas entraram para surfar a onda, mas elas não são nem do segmento de energia e elas não têm canal, começou a ficar muito caro para elas manter a operação. Então, a gente tem visto muita alienação de ativo, muita venda de ativo envolvendo essas empresas. Então, esse é um lado em que isso está acontecendo. E o outro, de fato, é do pequeno empresário, né? Desses milhares de CNPJs que eu citei, porque a gente tem uma limitação de conexão à rede, né? Assim, eu falo que o curtailment está para a geração centralizada, como a inversão de fluxo está para a geração distribuída, com o risco de que quem opera o curtailment é um órgão do governo, um operador nacional do sistema, e quem opera a inversão distribuída é uma distribuidora de energia que muitas vezes tem uma subsidiária dentro do seu grupo econômico que está concorrendo com aquele mesmo agente para quem ela está negando acesso. Então, essa é uma realidade que tem restringido o crescimento do mercado e, infelizmente, tem feito muitas empresas falirem. Mas outro ponto que eu queria quase terminando, Bárbara, é que a gente viu grandes grupos, telefônicas, operadoras de saneamento, vários olhando esse segmento, mas me parece que arrefeceu esse ânimo. Por conta do relatório do Tribunal de Contas da União, o que aconteceu? Ou dificuldade? O que levou? Porque parecia há 3 anos, esse pessoal olhou ali, porque isso não é olhar o Brasil. Lá fora, na Espanha, fez o mesmo. Esses caras olharam, o mercado de energia passa por grandes transformações no mundo. Não são mais as utilities de energia que olham o setor. Perfeito. O setor é olhado pela Hermes, olhado por todo, está aberto, Ju. Só que em MGD parece que há 3 anos o pessoal falava assim, porra, isso daqui eu vou escalar aqui, vou ganhar, vou usar isso daqui combinado, vou entrar, mas eu não vejo mais. Vejo aqui a oferta está escondida ali no site, o executivo não quer me dar entrevista. Por quê? É o parecer do TCU que olhou e falou assim, opa, calma aí, se a gente crescer isso, a gente vai acabar, a gente vai criar mais instabilidade sobre o mercado, porque você está usando um grande player, você está pulverizando a base, você está... O que levou a isso? Acho que houve 2 movimentos, eu colocaria. Um foi um amadurecimento do mercado, porque o relatório do TCU, eu acho até que ele foi importante para trazer uma maturidade maior ou um cuidado maior por mercado, né? Assim, a gente sabe que a gente não pode vender energia na geração distribuída.
essa prática ela não é permitida não só pela Lei 14.300, né, mas porque é uma premissa do mercado regulado, que o consumidor cativo não acessa livremente os geradores de energia para aquisição, então isso está dado. Mas eu vejo que muitos players que desenvolveram os seus negócios de fazenda solar, talvez porque para buscar com mais agressividade esse consumidor, né, para chegar mais rápido, fizeram comunicações muito agressivas, que beiravam, sim, sabe, Rockman, a irregularidade, a ilegalidade do ponto de vista dessa vedação à venda de energia, e fizeram, inclusive, contratos, instrumentos contratuais bastante temerários, assim. Então, a fiscalização do TCU, ela foi importante, eu acho que para chamar assim, olha, a gente está de olho, existe uma norma que foi colocada e que tem que ser observada, né, assim, e assim que veio o relatório do TCU, eu fiz um evento, você participou, né, com os diretores da ANEEL para falar sobre essa questão. E acho que os diretores também eles foram claros, né, em dizer assim, ó, modelos de negócios lícitos construídos conforme a regulação serão preservados. Agora, o que está extrapolando, de fato, isso vai ser fiscalizado. Então, acho que foi importante para trazer essa sobriedade necessária também ao negócio. E aí, o segundo ponto que aconteceu foi a 14.300. Você me perguntou assim, o setor ele existe sem subsídios? E aí a gente entrou na discussão do atributo, que eu não vou voltar aqui, até porque senão a gente vai começar um outro podcast. Mas existe um ponto que é usinas remotas, da forma como existiram até aqui, não são viáveis, pelo menos não no cenário de hoje, sem bateria, pagando 45% do FIUB em 2025, caminhando para pagar 60% do FIUB em 2026 e sem nenhuma perspectiva do que vai ser encontro de contas. Então, este segmento que movimentou as grandes corporações, as grandes empresas, os grandes grupos econômicos, eles não têm tido o desenvolvimento de novos projetos. Tem usinas em construção ainda, que são GD1, mas novas usinas nas regras de hoje, com a incerteza de hoje, a gente não vê viabilidade para construção. Tá, eu vou terminar, porque a Lumi, a cachorra da Bárbara, já tá inquieta com a dona dando entrevista há muito tempo, mas eu queria. Então, ouvindo isso que você está falando, eu fico com a interpretação seguinte: o relatório do TCU, mais o que você acabou de explicar da 14.300, eles definiram que as grandes corporações perderam o apetite que elas tinham anteriormente. Ou seja, esse modelo de condomínios solares, ele não terá mais fôlego nos próximos anos, é isso? Por meio dessas grandes corporações, é isso, Bárbara, ou não? Eu acho que o fôlego, ele continua. Eu acho que tirou um pouco da sede ao pote, né? Tá. E aí, o que a gente já tem de usinas construídas, elas vão seguir operacionais e a gente tem grupos e movimentos de consolidação acontecendo para manter esses empreendimentos funcionando, né? E para escalar isso, até porque, Rockman, o que eu vejo muitos dos grupos que estão olhando de maneira estratégica para as fazendas solares, elas olham para as fazendas solares como um degrau rumo à abertura de mercado. Por quê? De novo, quem tem canal tem tudo. Se a gente está falando de abertura de mercado, a gente está falando de um mercado livre que também deixa de ser um mercado de grandes corporações e grandes clientes e grandes empresas e passa a ser um mercado de varejo. Então, quanto antes eu chegar no consumidor, mais vantagem competitiva eu tenho. Então, a GD, ela continua sendo nesse molde, né, de aluguel de usinas, um modelo rentável, interessante e importante para a manutenção e fidelização do consumidor e do canal para o futuro do mercado. Agora, expansão em novas usinas, a gente não tem visto acontecer, isso sim. Bárbara, ou seja, estamos num maravilhoso futuro novo a ser construído, é isso? É isso, estou ansiosíssima para ver as cores e a cara desse futuro. Beleza. Bem, eu queria agradecer a participação da Bárbara Rubin nessa série que a gente está fazendo sobre os 21 anos do novo modelo do setor elétrico. Por favor, acompanhe as redes sociais do ETIC e a gente volta com mais um episódio em breve. Obrigado, tchau, tchau.